30, 40 litros lá de combustível, lá de óleo diesel. E nós ateávamos fogo e deixava lá e ia para a sala de aula, né? Fazia a parte teórica dos alunos. E, em determinado momento, né, a gente fazia todo o estudo, né, os métodos de combate, os tipos de extintores, e quando nós íamos para a prática, o aluno pegava o extintor adequado, né, para aquela classe de incêndio, ia lá e realizava o combate, né? Ao realizar esse combate, ele conseguia, no caso, um PQS, depois a gente vai ver um pouquinho mais na frente, pó químico solúvel, ia lá, realizava o combate e o fogo cessava. Porém, quando o aluno recuava, do combate, o fogo voltava. Então, por que que isso acontecia? Né? Justamente a questão da reação em cadeia. Devido ao Maracanã, que é um tipo, um tanque metálico, né? Ele está muito aquecido. Quando o aluno fazia o método do uso do PQS, que é através do abafamento, o fogo cessava. Porém, como ele estava muito aquecido, né, o calor junto com o combustível, eles criavam uma condicionante, criavam uma reação e o fogo retornava, né? Então é isso que é o ponto importante da reação em cadeia. Eu também sou bombeiro civil, né? E a gente estuda muito a parte do fogo, também sou instrutor de bombeiro civil. E uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem, que a gente teme, né, também no meio do combate ao incêndio, é justamente a reação em cadeia, porque pode haver um acúmulo de comburente, pode haver um acúmulo de combustível, e a gente tem que saber separar, né, esses elementos para que a reação em cadeia não entre e que o combate ao incêndio seja feito de forma mais efetiva, né? Nós vamos ver alguns métodos de combate, vocês vão entender um pouco mais sobre essa questão que eu estou falando, certo? Mas é importante saber que tetraído do fogo, né? O fogo é formado por quatro partes, né? Que é o comburente, o calor, combustível e a reação em cadeia. O que é o combustível, né, gente? É toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Ele se divide em sólidos, líquidos e gasosos. São as três tipos das substâncias, né? São dessas nessas três fases, né? Fase sólida, líquida e gasosa, que a gente pode encontrar vários combustíveis dessa forma. É, eu costumo dizer que tudo no mundo pode ser combustível para o fogo, vai depender da quantidade de fogo, né? Então é importante que mesmo quando um profissional trabalhar em uma área, ele que tem um treinamento de R20, ou tem outros treinamentos, né, avançados, treinamentos mais voltados para essa área da prevenção ou de combate a incêndio, ele entender que mesmo ele estando numa área de baixo risco, se tiver algum combustível naquela área e alguma condição que dê para aquele combustível vir a se inflamar, né, é, tem que elaborar as medidas, tem que ter o olhar mais aprimorado, né, de você trazer a segurança para o seu lado e evitar que aconteça algum tipo de acidente. Então, embora as pessoas às vezes trabalhem em área, não, diga, minha área aqui é segura, só tenho aqui esse, esse, essa quantidade X aqui de óleo, mas esse óleo aqui não é combustível, eu já olhei aqui na identificação do produto, tal, não, mas ele tem aqui uma quantidade X aqui de potencialidade de incendiar. Então, mesmo assim, você tem que afastar dessas fontes de calor. Então, sempre vai haver condições como essa. Por mais simples que seja o ambiente, a análise de risco, junto com a percepção das pessoas que entendem do processo, é importante para evitar que os acidentes aconteçam. Então, são os exemplos, né, gente, dos sólidos, um papel, madeira, plástico, borracha, né? São exemplos clássicos aí dos incêndios, né? Dos princípios e dos incêndios, né? Dentro desses aí, todos três têm uma potencialidade muito alta, né, de iniciar um fogo, né? E cabe, né, a equipe de segurança, a equipe responsável por fazer a análise de risco prévia, é, já ver as condicionantes, os procedimentos para evitar que os acidentes aconteçam mediante a esses
combustíveis sólidos, né? E neles, eles costumam transformar-se em vapores, que reagem com o oxigênio. Então, eles têm essa característica, dos vapores que reagem com oxigênio, podendo que, muitas vezes, por exemplo, o plástico, né, a fumaça do plástico ela é muito tóxica, né? Ela é muito tóxica, ela pode provocar vários tipos de reações que prejudicam bastante, né, as pessoas que inalam. No combate a incêndio com material plástico, borracha, é horrível, horrível. Se você não tiver um EPI adequado, um kit autônomo muito bom, com um material respiratório bacana, o combate é muito difícil, né, por ele justamente ter essas reações, né, junto com o oxigênio. Líquidos, né? Que os líquidos possuem propriedades que dificultam a extinção do calor, né, por ser volátil, possibilita a facilidade de haver fogo ou mesmo explosão. O líquido, ele contém vazamento, né, de líquidos inflamáveis, é muito complicado, né? Por exemplo, posto de combustível. Eu não sei se vocês já perceberam que em posto de combustível existem as áreas de contenção. As áreas de contenção, elas foram feitas para conter o vazamento, né? Caso ocorra um incêndio, aquele líquido ir para uma caixa de passagem, onde vai haver uma certa proteção para que ele não venha pegar fogo. Se essa caixa de proteção, né, digamos assim, não estiver bem instalada, bem adequada, pode potencializar aquele incêndio. É o que acontece bastante. Às vezes em cidades que tem muita chuva e incidência de chuvas, aí a água da chuva, né, o sistema pluvial pega aquela água e às vezes aquela água não é bem tratada, mistura com óleo, com gasolina, com vários produtos, isso prejudica bastante quando tem um incêndio num posto de gasolina, né? E por que que isso acontece? Por justamente essa propriedade que o líquido tem de se espalhar, de entrar em calhas, de entrar em lugares de difícil acesso, podendo potencializar, né? Como, por exemplo, se você vaza um líquido dentro de um lugar apertado e chega uma chama nesse líquido, a chance de explosão é muito grande, né? Então, é importante, né, ver que o líquido com combustível, tal como os outros, não tanto quanto o sólido já é mais, como é que eu posso dizer, mais tranquilo da gente elaborar as medidas mitigadoras e o combate, mas o líquido, né, ele já tem essa particularidade que prejudica mais. Gasoso, né, os gases não têm um volume definido, tendendo rapidamente a ocupar todos os recipientes que estão envolvidos. Então, o líquido, né, ele escoa dentro de um recipiente, dentro de uma estrutura que ele vazou. O gás não. O gás fica, tem a diminuição do risco quando ele tem um canto aberto, né, um lugar aberto, né, vazou lá um GLP, vazou lá o GLP, um canto aberto, perfeito, aquele gás ele vai lá para o ambiente, vai sair no meio ambiente, não tem perigo dele se acumular. Mas quando o GLP vaza dentro de uma cozinha, ou é bem comum às vezes a gente encontrar em casas, né? O botijão de gás dentro, embaixo da pia da cozinha e vaza. E esse gás entra em contato com a fonte de ignição, a explosão dá certo, né? Então, o gás ele tem essa particularidade de, em lugares abertos, seu risco ser reduzido, mas em cantos fechados, né? Como ele não tem o volume definido, ele se espalha completamente dentro daquele espaço, né? Potencializando seu risco. Se ele entrar em contato com alguma chama, incêndio ou explosão na certa. Comburente, gente, é qualquer substância que permite que o combustível seja consumido na reação. Ele alimenta a combustão, né? E o comburente é o oxigênio, né? O mais conhecido, o que temos em abundância, né? Nas condições de um princípio ou incêndio.
né? Existem outros, né, que são usados na indústria, né, como o cloro mais hidrogênio, o cloro junto com amônia, o enxofre, né, em ambiente que contém um cobre, água e alguns metais como potássio, magnésio, fósforo, alumínio, antimônio. Então, esses comburentes, esses são alguns tipos de comburentes, né, que são usados, esses outros, na indústria. Mas o oxigênio é o que ele vai estar em todos os lugares, praticamente, né? Então, é o que a gente tem que ter mais atenção, né, dentro das ações de segurança, né, do nosso trabalho. O calor. Né? O calor é uma forma de energia que eleva a temperatura gerada da transformação de outra energia, né, através de um processo físico ou químico. O calor é um tipo de energia, né, que se propaga ali no ambiente através de uma fonte. Né, uma fonte vai produzir. Ele também, sem o calor, não existe o fogo, ele é um dos componentes do fogo, né, e que é parte do tetraedro, e que a gente também, existe métodos de combate focado no calor, como, por exemplo, o resfriamento. Quando a gente pega uma estrutura, pega é, uma estrutura, um objeto, uma máquina que está ali no fogo, e a gente resfria ela, quebrando o tetraedro do fogo, retirando justamente esse item que é o calor, né? Esse componente do fogo que é o calor. Vai lá, resfria e o fogo cessa só com essa técnica do resfriamento. Propagação do fogo. O fogo ele tem três métodos, né? Que ele, digamos assim, que ele pode se propagar, né, dentro de um princípio de um grande incêndio, que é através da condução, convecção e radiação. Nós vamos ver aqui quais são esses três fenômenos, né, de propagação do fogo. E a condução, né, é o tipo de transmissão de calor que repassa a temperatura molécula a molécula. No desenho, né, vocês podem observar que é uma estrutura metálica, né, onde dentro dessa estrutura metálica está havendo um incêndio. Esse incêndio está gerando um calor nessa estrutura metálica e o calor está passando, né, a temperatura está passando para outro compartimento. Né? Está havendo aí uma transmissão de calor de um lugar para o outro. E essa transmissão de calor gerando o princípio de incêndio em outro canto, nós chamamos de condução. A condução do calor que vai gerar o princípio, o incêndio, em outro compartimento ou outra estrutura. Um exemplo também bem clássico, que a gente pode observar, já deve ter acontecido com vocês aqui, é quando a gente pega uma colher de metal, coloca em uma água quente, ou vai mexer lá a panela, né, alguma coisa, e a colher esquenta. Né? Esse método é um método também chamado de método de condução, onde o calor daquele alimento que está cozinhando, né, passou para a colher que chegou até sua mão. Né? Então, esse método de transmissão de calor nós chamamos de condução. A convecção, né, que é a forma de transmissão do calor que, quando tem sua massa aquecida, suas moléculas passam a se mover mais rápido, se tornando menos densas, e assim movendo-se para a superfície. Né? Uma coisa bem importante, gente, a convecção é quando o calor, as temperaturas, né, uma massa de ar aquecida, ela atinge outros, outros locais. Vou dizer um exemplo a vocês. Eu não sei se vocês acreditam que sim, mas talvez não tenham percebido. Quando nós vemos, inclusive aí no desenho tá bem destacado isso. Só que ele está muito exagerado, está o fogo muito alto, mas geralmente, por exemplo, está pegando fogo o segundo andar de um prédio. Aí a gente está lá fora, percebe o fogo, e quando passa um tempo, né, antes de os bombeiros chegarem para iniciar o combate, quando você olha, está pegando fogo o quarto andar. Aí a pessoa, poxa, como é que pegou fogo o quarto andar e não pegou o terceiro? Pela lógica, deveria pegar fogo
o terceiro andar, né?